Estamos de volta com o Câmara em Pauta. A audiência pública realizada na Câmara Municipal nesta quinta-feira debateu 2 projetos de lei que visam desburocratizar o acesso ao cidadão nas demandas administrativas. Os projetos são de autoria da vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, e pretendem proporcionar ao cidadão a possibilidade de fazer acordo quando há uma reclamação que hoje precisaria ser proposta na Justiça e aguardar todos os trâmites judiciais. Ambos os projetos visam desburocratizar a vida do cidadão comum, de formas diferentes, né? Um no âmbito de processos administrativos e o outro de uma forma mais ampla, visando tanto os projetos que já estão, né, na esfera judicial, quanto aqueles que ainda não entraram e que estão aí nos seus primórdios. Então, a gente está buscando uma forma que até que favoreça a autocomposição, a mediação, em algumas cláusulas, colocar cláusulas de mediação nos contratos, facilitar a vida do cidadão. Então, você tem um débito, você ficava 15 anos discutindo no tribunal, no fórum, acabou isso. Respeitando os parâmetros da economia, da eficiência, da legalidade. Os projetos já foram aprovados em primeira votação no plenário e seguem para a segunda votação. Poder dar um encaminhamento mais rápido às questões que envolvem o poder público anima a bacharel em Direito que se inscreveu para dar sua opinião. Isso no judiciário nós já temos, a questão da mediação, dos acordos, que está facilitando e sim, diminuindo o tempo de espera do cidadão para ter uma resposta. Agora, por que não levar isso para o setor público? Sendo que no setor público a demora é muito maior. Nós temos casos de pessoas que os netos acabam tendo a resolução do problema. Então, é mais realmente a questão da desburocratização mesmo. De acordo com a vereadora Janaína Lima, que conduziu a audiência pública, os 2 projetos de lei são conexos e como o interesse é o de criar novas leis que facilitem e descompliquem a vida do cidadão, eles podem seguir de forma única. Se a gente faz com que todo o trâmite legislativo ocorra concomitantemente, tendo em vista que são projetos correlatos, visando desburocratizar a vida do cidadão, faz todo sentido. E são 2 projetos de lei que podem modificar a relação do cidadão paulistano com o poder público. Já imaginou poder fazer acordo, não ficar esperando na justiça eternamente, os precatórios, que muitas vezes demoram anos e anos a fio? É realmente uma iniciativa muito interessante, né, Mário? E chega num ponto que é importantíssimo para você que está nos assistindo, e você vai entender. Por que a justiça é lenta? Por quê? Por que são milhares, milhões de processos? Na maioria dos casos, esses processos não deveriam estar na justiça, deveriam ser resolvidos administrativamente, na esfera administrativa. É isso que a vereadora está enxergando. Agora, para isso precisa o quê? Ter legislação. E a vereadora está com esses projetos que são muito bons, justamente para isso. Quer dizer, para quê? Para agilizar. Você não precisa ir na justiça, você pode resolver administrativamente. Agora, para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter lei. Olha, tem a lei lá que me favorece, então eu quero fazer um acordo com você. Você faz? O poder público fala, faço, está na lei, eu faço. Agora, precisa ter a lei. Por isso que é importante o que a vereadora está propondo e a gente tem mais é que apoiar. Já foi aprovado em primeira do plenário? Sem dúvida. Está indo agora para a segunda votação. Sem Deve dúvida. ter ainda mais alguma audiência pública. Claro. E vamos ver se a coisa anda, Agilizar e fazer a justiça ser mais célere, porque hoje é muito lenta por isso. Está cheio de coisa lá que não precisava estar lá. Não é? Representantes de empresas investigadas pela CPI da sonegação tributária não comparecem à reunião da comissão realizada na quinta-feira. A primeira reunião convocada pelos parlamentares estava prevista para começar por volta das 11 horas da manhã. Foram intimadas a depor 10 pessoas ao todo, sendo 5 representantes do Banco Itaú S.A. e mais 5 da empresa Dibens Leasing S.A. Também foram convidados mais 5 representantes do Itaú Card S.A. e outros 2 da Dibens Leasing S.A. Tanto os intimados quanto aqueles convidados não compareceram.
O Banco Itaú informou que havia entrado com um habeas corpus na Justiça, liberando seus funcionários do compromisso de serem ouvidos pela CPI. A próxima reunião, muitos deles já estão na segunda intimação, né? Outros ainda é primeira. Os casos que são segunda intimação, já houveram vários convites, aí transformamos em intimação. Primeira vez hoje não vieram. Se por acaso não vierem na segunda a intimação, aí será deliberado pela CPI a condução coercitiva, né? É uma ferramenta das CPIs para que você possa desenvolver os seus trabalhos, né? A condução coercitiva, ela traz a pessoa aqui e ela vai ter que efetivamente dar a sua contribuição para a CPI. Durante a reunião também foram eleitos os relatores da CPI, que agora serão 2. O vereador Rodrigo Goulart, do PSD, será relator da parte referente às empresas de factoring e franchising. Já o vereador Antônio Donato, do PT, será relator da parte referente às empresas de leasing. O escopo dessa CPI é muito grande, né? É a questão do leasing, factoring e franchising. Então, como o escopo é muito grande e com o andar dos trabalhos dessa CPI, a gente foi avolumando o número de documentos muito grande. Então, foi deliberado entre os vereadores de se dividir em pelo menos 2 relatorias. Por volta das 13 horas, a primeira reunião da CPI chegou ao fim. Os trabalhos foram retomados às 15 horas, dando início à segunda parte da reunião, onde estava prevista a realização das oitivas de 13 funcionários do Banco Itaú S.A., que também não compareceram. Próxima reunião, nós remarcamos todas as 32 pessoas que estavam convidadas ou intimadas a comparecer hoje, que não compareceram, né, para poder iniciar a conclusão desses trabalhos. E o que a gente espera a próxima reunião é que eles venham e colaborem para a CPI. Bom, é uma CPI que está realmente fazendo o seu papel, né? E a gente pode ver que a questão é tão complexa que, além da quantidade imensa de gente para depor, não é? São 2 relatores, porque tem coisa realmente para se fazer um relatório. Tem o franchising, tem o leasing, enfim, isso é importante que eles estão realmente indo a fundo, né? O relatório tem que ser concluído até o mês de junho, pelo menos de acordo com o primeiro prazo que tem a CPI. Ela pode ser prorrogada por mais 120 dias, diga-se de passagem. Agora, o que essa CPI está pegando é o seguinte: quer dizer, empresas desse tamanho, como é o caso do Itaú, tem sede lá em Poá, tem lá uma casinha que atende, só que na verdade ela opera aqui. Então o que acontece? Ela está pagando muito menos ISS, eu deveria pagar muito mais. Agora, o que causa estranheza é o não comparecimento, porque quando você não deve nada, você vem, você presta esclarecimento que for necessário. Agora é bom lembrar uma coisa: independentemente deles virem ou não virem, as investigações prosseguem. E no final, no relatório final da CPI, esse relatório vai apurar, evidentemente, as irregularidades, se de fato elas acontecerem, e vai parar no Ministério Público. O Ministério Público é que vai depois mandar para a Justiça, que vai dizer, olha, está errado, está certo, a Justiça é que vai definir. Então o trabalho da CPI é tranquilo, independentemente dessas negativas, de presença e tudo mais. E tem outras instituições que vêm por aí. É bom lembrar, ela prossegue. Né? Uma coisa é certa, eles vão concluir. Sem dúvida. E foi realizada na quinta-feira uma audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. A discussão foi em torno de um decreto que determina a desapropriação de mais uma área pública para ser utilizada pela concessionária do local. O Circuito de Compras do Brás é uma concessão de área pública que pretende revitalizar a região. Atualmente, o espaço concedido já chega a 140 mil metros quadrados. Com o decreto de utilidade pública, seriam desapropriados mais 3 mil metros. O custo chegaria a 50 milhões de reais. Para o vereador Policineto, esse é um gasto não justificado. O projeto Circuito de Compras cabe na área que é da União e está transferida para o município exatamente para essa finalidade. Portanto, a gente acredita que há espaço para ajuste no contrato, há espaço para que a gente não precise promover essas desapropriações, portanto, economizando um dinheiro importante para a cidade, 50 milhões de reais sempre é muito importante, mas sempre lembrando que nos parece que não existem evidências que revelem interesse público na desapropriação. E isso talvez seja a questão mais importante. Se não tem interesse público, não há que se ter a desapropriação. A expectativa do vereador era de que, durante a audiência, fossem divulgados estudos que demonstrassem a necessidade de desapropriação. No entanto, apesar do presidente do consórcio responsável pela área estar presente, as justificativas não foram apresentadas. É muito fácil saber que não tem as evidências, porque quando você pergunta, executivo, você
tem as evidências? Não, não tenho. Concessionário, você tem as evidências? Não tenho. Se ninguém tem as evidências, está claro que não existem evidências que tornem a desapropriação necessária para a implantação do circuito de compras como está no contrato. Então, o nosso esforço é, primeiro, ao não revelar este interesse público, o Executivo revogar os decretos de utilidade pública e, ao revogar, reestabelecer como esses 50 milhões entram nos cofres da Prefeitura, aí sim vão ser investidos em saúde, educação, transporte. O secretário municipal das subprefeituras também participou da audiência. Ele disse que, diante dos questionamentos da Câmara, a Prefeitura vai procurar outros órgãos da administração pública e o consórcio para avaliar se, de fato, a desapropriação deve ocorrer. Nós estamos questionando a Procuradoria do Município, a SP Negócios, que foi quem elaborou o plano de negócio para a licitação que foi feita pela Secretaria do Trabalho, perguntando à União se ela tem alguma restrição, uma vez que ela faz parte nesse projeto junto com a Prefeitura, e perguntando ao consórcio se tem alguma inviabilidade construtiva ou no plano de negócio dele. Tendo uma positiva de todo mundo, acho que nós podemos caminhar para que esses recursos venham aos cofres da municipalidade. E a gente percebe que essa questão da desapropriação está sendo realmente verificada, discutida de forma bastante tranquila, né? Quer dizer, os vereadores estão em cima, estão procurando realmente os pontos. O telespectador da TV Câmara São Paulo, ele tem que entender uma coisa. O vereador, ele está aqui para votar projetos, está aqui para legislar, mas está aqui também para fiscalizar. E essa atitude de fiscalização, ela é exemplar. Porque o que a gente percebeu? Que, em princípio, 50 milhões seriam gastos para desapropriações. O que os vereadores estão trabalhando em cima? O que o vereador Paulice Neto falou? Espera aí, cabe o que eles querem construir lá numa área pública, que é sem dúvida uma melhoria, é um centro comercial, cabe no espaço onde eles querem. Cabe. Para que precisa desapropriar então? Essa é a pergunta. E a pergunta fez com que as próprias pessoas que estão conduzindo o processo falem, peraí, nós vamos então ver se realmente precisa ou não precisa. Então veja, seria um gasto de 50 milhões de reais, se ninguém tomasse conhecimento, seria um gasto de 50 milhões, haveria áreas desapropriadas, mas e aí? E de repente não ia precisar. Então por isso que é fundamental o poder de fiscalização dos vereadores. Maravilha, muito obrigada, Amália, por mais essa participação. Obrigado você, sempre um prazer participar. Valeu. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.